A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. E nesse momento que vamos para a meditação da nossa meditação da palavra, uma conversa que eu tive com uma pessoa da igreja, nós estávamos falando sobre um assunto, e eu quero logo dizer para essa pessoa que a mensagem não é por causa dela, mas porque quando a oportunidade se apresenta, isso pode ser usado para toda a congregação, porque isto não é um assunto que diz respeito a uma pessoa, mas a muitas pessoas e às vezes a maioria das pessoas. A não ser, se não fosse assim, Jesus não teria se dado ao trabalho de gastar tempo em falar sobre isso, se fosse algo banal, fosse algo que não afetasse o ser humano. E eu me refiro, meus irmãos, à questão da ansiedade. O tema da nossa mensagem de hoje é o remédio de Deus para a ansiedade. O remédio de Deus para a ansiedade. Eu quis de propósito, meus irmãos, usar a palavra remédio, porque nós vivemos em dias, em que tem uma pílula da felicidade para qualquer coisa. E na verdade não é só uma, mas cada vez mais nós estamos na pílula da moda. Nós ainda estamos um pouquinho atrasados nisso, mas nos Estados Unidos é comuníssimo você encontrar pessoas que só dormem se tiver tomado um Valium, por exemplo. Há muitas pessoas que não conseguem funcionar se não tiver tomado algum remédio contra a ansiedade, o remédio contra a depressão, o remédio que vai fazer magicamente os seus problemas, pelo menos, não serem percebidos, porque eles não vão embora, eles continuam lá. E se você conversar com um psiquiatra honesto, ele vai dizer que remédio, pelo menos a química, ele não resolve absolutamente nada. Ele não cura ansiedade, não cura depressão, não cura medo, não cura fobia, ele não resolve o problema de verdade. Ele é, no máximo, na melhor das hipóteses, uma muleta que pode talvez ajudar aquela pessoa a encontrar uma solução. Talvez. Porque se algo não acontecer, há pessoas que ficam ano após ano, décadas, dependentes de remédios. Ora, o que me chama a atenção, minha gente, é que no tempo de Jesus, tirando provavelmente um chazinho de cidreira, não tinha nada disso. Você não tinha o avanço da indústria química, e eu não acredito que as pessoas, proporcionalmente à população de hoje, viviam da mesma maneira que as pessoas de hoje vivem se não tivessem o remédio. Vou explicar de novo. Eu não creio que 2000 anos atrás, quando Jesus nos disse as palavras que vai nos dizer no texto de Mateus, havia uma multidão que vivia com um monte de problemas psicológicos ou psiquiátricos, tanto faz, emocionais, porque não haviam remédios que os pudessem ajudar. Na verdade, eu creio que a nossa cultura tem, ela mesma, viciado as pessoas em depender de alguma coisa. Em primeiro lugar, depender de coisas materiais, de um status de vida, não necessariamente de vida alta, mas uma condição de vida que, se isto é abalado, aí vem sim os problemas que levam até os remédios. Vivemos, irmãos, em dias em que as pessoas pressupõem que precisam viver de uma certa maneira, de um certo padrão, que quando esse padrão não é alcançado, quando essa situação não é preenchida, lá vem o desespero. E o texto, meus irmãos, que nós temos à nossa frente, que é extremamente conhecido, Jesus vai fazer uma comparação tão simples, com elementos tão básicos da vida, para nos mostrar que a resposta para sair da ansiedade
está diante dos nossos narizes. Está bem perto de nós. Não é um grande tratado teológico. Não é aquele negócio que a gente vai ter que marcar aqui umas 10 aulas de EBD para poder destrinchar um texto deste, uma verdade desta. É algo muito simples. Tão simples que às vezes parece difícil de obedecer. Vamos ler então, irmãos, Mateus 6, 25 a 34. Jesus então diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, traduzindo, as pessoas que não conhecem a Deus pessoalmente, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos sempre que lembrar, meus irmãos, que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. E se você olhar o versículo anterior ao texto que nós estamos tratando, é aquele famoso texto em que Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Não é isso? O versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Originalmente, no grego, Jesus disse a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas, ou a ideia aqui por trás é a idolatria das riquezas. Meus irmãos, não é coincidência. Grande parte da nossa ansiedade está ligado ao fato de que alguma coisa que eu tenho confiado que não é Deus, foi tirado de mim. E essa noite, meu irmão, eu quero que você medite muito naquilo que vai ser falado, porque há ídolos que precisam ser destruídos nas nossas vidas. Eu vou repetir a frase do reformador. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Alguns idolatram os seus filhos, alguns idolatram os seus pais, alguns idolatram a sua esposa, outros o seu esposo, alguns idolatram o seu emprego, alguns idolatram a sua igreja, alguns idolatram o seu ministério. O fato é, não há mais de um trono, não há uma disposição rotativa de tronos no nosso coração. Só há um. E só o nosso Deus pode estar lá. E você faz a sua devocional, você ora, você lê a Bíblia, e você pode estar se perguntando, pastor, mas eu sou crente. Só tem um rei, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores do meu coração. Até que algo modifica a tranquilidade da sua vida e a ansiedade toma de conta. E essa dificuldade, meus irmãos, de lidar com a perda, lidar com a ausência de algo que nos trazia estabilidade na nossa vida, ou lidar com o erro do outro, que quebra a expectativa que eu tinha do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, lidar com isso, trazendo-me novamente a bendita da ansiedade, é sim
meu querido, um ídolo no meu coração. A ansiedade, nós vamos ver 3 declarações, é o mesmo que dizer em primeiro lugar o seguinte: duvido da dedicação de Deus em cuidar de mim. Jesus nos fala isso, meus irmãos, no versículo 26. Ele começou falando: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Não é com o seu próprio corpo, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Mas aí no versículo 26 ele diz: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, meus irmãos, quando eu permito a ansiedade na minha vida, eu estou declarando, estou dizendo, com as minhas atitudes, com as minhas palpitações, com os meus suores, com a minha insônia, Deus não tem cuidado de mim como deveria. Deus tem falhado. Deus tem faltado ao plantão sobre a minha vida. Deus não tem feito aquilo que deveria fazer. Deus não tem cumprido o acordo de cuidar da minha vida. Pastor, de jeito nenhum eu falaria isso, mas meu irmão, quando o Senhor Jesus usa um exemplo da natureza tão simples, tão banal, dizendo: veja, você tem um emprego, você tem uma renda, mas os animais que vivem aí nas árvores, por aí, nada, absolutamente nada eles produzem. E a não ser que alguém bagunce com o meio ambiente deles, não é verdade? Eles nunca morrerão de fome. Na verdade, essa semana mesmo eu estacionei meu carro ali na outra igreja, no estacionamento, embaixo de uma mangueira. E quando eu voltei, meu carro estava todo decorado de pedacinhos de manga. Uma família de papagaios ou maracanãs, eu não sei o que são, resolveram que a manga é a dieta deles do mês de setembro. E comendo ali as mangas, comiam os pedacinhos desse tamanho, decoraram o meu carro todinho. E eu rapidamente, que cheguei em casa, fui lavar com medo daquilo manchar. Eles não plantaram aquela mangueira, que já está lá há mais de 20 anos. Eles não ficam fazendo alguma coisa, vamos botar aqui um adubo. Vocês estão regando a mangueira, por favor? Nada disso fizeram. As mangas estavam lá, e a semelhança dos pássaros que Jesus usa, eles simplesmente se alimentaram. Aí você deve estar perguntando assim: pastor, mas este é um exemplo muito fraco. Aí o problema, irmão, é que você vai ter que reclamar com Jesus. Porque ele achou que o exemplo não era fraco. Ele disse: a sua fé deve ser o suficiente, que assim como eu cuido de animais, você vai crer que eu cuido de você também. Mas quando nós temos dificuldade com isso, irmãos, a nossa declaração é: eu duvido da dedicação de Deus em cuidar de mim. Ele morreu na cruz, ou seu filho morreu na cruz no meu lugar. Ele abriu mão da glória por minha causa. Mas agora que ele já me salvou, ele não tem cuidado de mim. Você viu como é ilógico isso? Você viu como não faz sentido nenhum? Que ele se deu o trabalho de pagar tão alto preço, mas ainda assim, e agora ele tem falhado em cuidar de mim. A segunda coisa, meus irmãos, que eu digo com a minha ansiedade, está no versículo 27. Deus é incapaz de resolver o problema. No versículo 27, Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais ansioso que fique, por mais transtornado que fique, por mais que você passe a sua semana com dificuldades, perdendo o sono, você vai resolver alguma coisa. Então, meus irmãos, quando nós optamos pela preocupação, pela ansiedade, ao invés de confiar no Senhor, eu estou dizendo: Ele não tem poder, Ele é incapaz de resolver a situação pela qual eu estou passando. Duro, né? Difícil de se ouvir isso. Porque o texto está dizendo, minha gente, que eu escolhi a preocupação porque achava que isso era a solução para o meu problema. Eu tiro o poder ou a autoridade que eu tinha dado sobre a minha vida, de controlar a minha vida das mãos do Senhor, para que eu resolva
aquilo que está acontecendo. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque se nós analisarmos profundamente, nós vamos ver o quão absurdo que isso é. Porque nós temos um Deus todo-poderoso e um ser humano fraco, finito, limitado, pecador e um Deus santo. Nós temos um Deus que conhece o futuro, sabe dar ao presente o melhor que o presente precisa, porque Ele conhece o futuro, e tem o eu, que mal lembro sequer do passado, quanto mais posso saber aquilo que está no meu futuro. Porém, nós temos este grande Deus, mas este pequeno homem decide trocar de lugar com Ele e assumir o papel de provedor no lugar dele. Você vê, meus irmãos, como que a pergunta de Jesus tem muita razão de ser? Qual de vocês, vamos adicionar os detalhes aqui, tão pecador, tão finito, tão sujeito às mudanças da sua vida para mudar o seu humor, a sua disposição, mesmo a sua confiança e fé, qual de vocês pode, com a sua preocupação, resolver aquilo que está lhe trazendo ansiedade? Então essa declaração, meus irmãos, de que Deus é incapaz de resolver o problema, é uma declaração de anti-fé. É o contrário daquilo que se esperaria de nossas vidas. A ansiedade é o mesmo que dizer: duvido da dedicação de Deus em cuidar de mim. Deus é incapaz de resolver o problema. E no versículo 32, o jeito de agir do mundo é melhor. Versículo 32, Jesus disse: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Não vocês, aqueles que não me conhecem. Não vocês, aqueles que ainda não são salvos. Não vocês, mas aqueles que não têm uma esperança eterna. Eles correm desesperadamente atrás dessas coisas. Eles podem se encher de ansiedade, se desesperar depois que passa do dia 15, 18 e 20 do mês. Eles podem e devem se desesperar diante de um diagnóstico de doença. Eles podem e devem se desesperar diante de uma situação difícil dentro das suas famílias. Vocês não. Por isso, minha gente, quando nós seguimos o caminho da ansiedade, nós estamos declarando: eu quero fazer como o mundo faz. Eu quero fazer como as pessoas que não conhecem o Senhor fazem. Você já parou para pensar nisso? Porque veja bem, minha gente, a gente está acostumado na igreja evangélica a achar que a gente só parece com o mundo, né? Se a gente for uma moça, estiver usando uma roupa inadequada, né, meio piriguete e tal, se for um rapaz que tiver comportamento lascivo, se for falar palavrão, beber, como é que pode? É crente. Está parecendo igualzinho o pessoal do mundo. Mas muitas vezes, meus queridos, a gente pode estar com roupa de crente, né? Todo bonitinho, mas o coração extremamente ansioso. O coração declarando: Deus não cuida de mim. O coração declarando: Ele é incapaz de resolver o meu problema. O coração declarando: eu vou fazer o que o pessoal do mundo faz, porque pelo menos eu vou estar realizando alguma coisa. E nós trocamos a fé pelo ativismo. O esperar, o confiar e o descansar em Deus por realizar alguma coisa na nossa própria força. Eu chamo isso, meus irmãos, carinhosamente de complexo de Sara. Os irmãos lembram bem? Sara deve ter ouvido de Abraão com certeza. Na verdade, na época era Sarai e Abrão. A promessa de Deus, por isso eles saíram lá de Ur dos Caldeus, não é isso? E foram em direção à terra que um dia se chamaria a Terra Prometida e hoje em dia Palestina. E aí, chegando lá, mais uma promessa. Olha as estrelas do céu, a areia do mar, eu vou fazer a sua descendência desse jeito. Receber promessa é ótimo, mas aí eles começaram a olhar para si. Os dois na faixa dos 80 e blau, né? Todas as condições de pressão e temperatura já não estavam presentes para que se tivesse um filho. E aí, José? Aí entra o complexo de Sara.
Passado o tempo, Sara faz o quê? Ela pressiona Abraão para que, seguindo o costume da época, gerasse um filho na sua escrava. Era a expressão que se usa para isso, era ter o filho sobre a perna da sua senhora. Então, quando a sua senhora recebesse aquele filho, ele seria seu e não da escrava. Bem, então Sara dá esse jeitinho naquela situação que aparentemente Deus não está cuidando de nós, nos tirou lá de Ur dos Caldeus até aqui, diz que ia dar uma descendência, mas nós não temos filho. Deus é incapaz de resolver esse meu problema. Eu já tenho quase 90 anos. Eu não lembro nem mais do que é TPM, que já passou há tanto tempo a última vez que eu tive um ciclo menstrual. É impossível que eu tenha um filho. Deus não resolveu, então eu vou dar um jeito. O jeito do mundo, o jeito da cultura da época. E Abraão tem um filho com Agar e nasce Ismael. Qual é uma das consequências da precipitação de Sara? Hoje nós temos 1 bilhão de muçulmanos que são de alguma forma descendentes de Ismael. Muito obrigado, Sara. Isso estou falando de uma consequência macro de hoje, fora as consequências na época. O estresse que isso trouxe na sua família, porque o que aconteceu? Deus cumpriu a sua promessa. E de um velho e uma velha de 90 e tantos anos nasce Isaac. E é com agora o filho da promessa em seus braços, a ideia de Ismael perto do seu filho já não era tão agradável a Sara. E aquilo trouxe estresse, dificuldades dentro da família por causa de precipitação, por causa de ansiedade, porque as coisas não estavam acontecendo como se esperava. Você deve estar perguntando, pastor, vamos ficar com isso aí? 3 declarações que se ficar nisso aí eu não volto mais nessa igreja não, só vim aqui para ser ofendido. Seu desejo é uma ordem. A ansiedade, eu mesmo que dizer, duvido da dedicação de Deus em cuidar de mim, mas o mesmo versículo 26 lhe dá uma solução para isso. Comprove o cuidado de Deus ao seu redor. Voltando ao versículo 26, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Meu irmão, você quer o remédio para a sua ansiedade? Começa a olhar, Jesus deu o exemplo da natureza, mas começa a olhar para a vida das pessoas ao seu redor. Começa a perceber aquele irmão ou aquela pessoa que tem menos do que você, mas não vive tão ansioso como você. Começa a perceber aquela pessoa que talvez tenha uma doença mais grave que a sua, mas não vive na ansiedade que você vive. Começa a perceber que existem irmãos nossos que passam dificuldades muito maiores do que nós passamos, mas não vivem na ansiedade que talvez você ou eu vivamos. Olha ao seu redor e começa a ver, o Senhor Jesus está lhe dizendo isso essa noite. Eu tenho colocado testemunhos vivos ao seu redor. Às vezes, irmãos, testemunhos vergonhosos de pessoas que não conhecem a Deus e vivem mais tranquilamente do que aqueles que o conhecem. Esse é o tipo de observação, meu irmão, que me traz muita vergonha. Como pode alguém que não conhece o Deus que eu conheço, que não tem experimentado e testemunhado do cuidado de Deus ao meu redor como eu tenho, como eu posso perceber, viver de maneira mais tranquila do que a minha? A ansiedade, meus irmãos, vem porque eu tenho negligenciado a perceber que Deus tem feito um milagre na vida do meu irmão e pode fazer na minha, porque é o mesmo Deus, não outro diferente. E mesmo que eu não pudesse perceber isso na vida das pessoas, eu posso simplesmente voltar para o conselho original de Jesus. Olhar para a natureza, para os pássaros e perceber que Ele está cuidando, Ele está zelando pela sua criação. Ora, eu sou, você é a coroa
desta criação. E mais do que isso, eu sou, você é, filho amado deste Criador. Ele de maneira nenhuma cuidaria dos outros ou dos animais, das coisas inanimadas e irracionais ou irracionais, e deixaria de cuidar de nós. Ou seja, se você tem duvidado da dedicação de Deus em cuidar de você, comece a comprovar, a perceber o cuidado de Deus ao seu redor. Nossa segunda declaração diz que Deus é incapaz de resolver o problema. Mas o versículo 30 nos dá a resposta, o remédio. Confie no poder de Deus em cuidar de você. Versículo 30, Jesus disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, meus irmãos, Jesus aqui já começa a falar de uma forma bem mais incisiva. E ele diz o seguinte: no fundo, você tem duvidado do meu poder em cuidar de você. Eu conversava, meus irmãos, com uma pessoa da nossa igreja, dizendo o seguinte: quando a pessoa vai ao psiquiatra, e o psiquiatra pega um receituário, e ele coloca lá um ansiolítico, um antidepressivo, o que quer que seja, um calmante, por acaso você diz para ele, a pessoa diz para ele: você tem certeza que é esse aqui o remédio, certo? Você não quer dar uma olhada de novo nos seus livros? Você não quer dar uma ligadinha para o seu professor da faculdade de medicina e comprovar que é isso mesmo que eu tenho que tomar? Você já ouviu falar de algum paciente que tenha feito isso? Difícil, né? Você pega aquela receita em 2 vias, geralmente, e entra na primeira farmácia porque aquilo foi dado para você como solução. Foi dado para você como remédio para o seu problema. De uma forma muito parecida, mas não é tão fácil quanto o remédio, quando alguém vai num psicólogo. E o psicólogo diz: você tem que fazer tal e tal coisa. Às vezes o conselho é péssimo, mas afinal de contas você pagou 100, 150 reais da consulta, bora fazer, né? O que ele está falando. Nem que seja para compensar o dinheiro que eu gastei. Eu nunca ouvi falar de um paciente que virou para um psicólogo e disse a mesma coisa: você não quer dar uma lidinha melhor nos livros para saber se esse conselho é isso mesmo? Você quer ligar para os outros colegas psicólogos, trocar uma ideia, fazer uma junta aí? Você pega aquelas anotações de conselho, aquelas atitudes e aquelas coisas que a pessoa aconselha, e você vai fazer. Não é regra, é menos do que o remédio, mas acontece. Agora vai a pergunta, se você ainda não percebeu onde eu quero chegar. Por que nós lemos isso aqui e não fazemos? Que é muito mais correto, assegurado, verdadeiro e poderoso do que qualquer receita de psiquiatra ou qualquer conselho de psicólogo. Vocês perceberam, meus irmãos, a nossa contradição como cristãos? A falta de entendimento que nós temos muitas vezes, que nós temos que olhar para o texto bíblico como palavra de Deus, literalmente como assim diz o Senhor. Igreja, quando lá no tempo de Jeremias, Judá negligenciou em dar o devido peso a esta expressão, assim diz o Senhor, eles pagaram um alto preço. Jeremias virou para o povo e disse: rendam-se aos babilônios e vocês serão poupados. Abram os portões, rendam-se e Nabucodonosor vai poupar vocês. Nada vai acontecer, assim diz o Senhor. Eles não ouviram Jeremias e ouviram os falsos profetas que diziam: não, nada, antes eles já vinham dizendo, né? Paz e amor, nada vai acontecer. Está tudo bem, vai tudo ficar tranquilo. E por aí, quando Nabucodonosor já estava às portas, eles disseram: não, vamos resistir. Vamos ter vitória. E não ouviram aquele que há anos os avisaram que os babilônios iriam chegar.
E eles chegaram, avisaram o que iria acontecer, e aconteceu. Assim diz o Senhor. Eles não ouviram. Foram capturados depois de 1 ano e meio de sítio a Jerusalém, onde recorreram até o canibalismo para sobreviver. Caíram nas mãos de Nabucodonosor. O seu rei foi capturado porque fugiu, teve seus filhos mortos na sua frente, teve seus olhos furados. Por quê? Porque não ouviram, igreja, quando a expressão assim diz o Senhor está diante de nós. E eu estou dizendo isso, irmãos, não por causa da minha pregação, mas por causa da palavra de Deus. Aqui é que está a expressão assim diz o Senhor. E Ele está dizendo para nós essa noite, confie no poder, no meu poder, o poder de Deus, em cuidar de você. Ele não dormiu, Ele não caducou, Ele não se aposentou, a bateria não descarregou, Ele não está fora de prática. Cuidar de você é o que Ele tem feito, querido, toda a sua vida. E antes disso, o fazia com o seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, e assim vai. E não é agora que o nosso Deus deixará de fazer aquilo que Ele sempre fez. Primeiro remédio, comprove o cuidado de Deus ao seu redor. Agora, segundo, confie no poder de Deus em cuidar de você. E aí chegamos ao versículo 32 novamente. Se eu tenho dito com a minha ansiedade que o jeito de agir do mundo é melhor, o versículo 32 nos ensina que viva como filho dedicado de um pai amoroso. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí, perdão, o versículo 33 está incluído. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Viva como filho dedicado de um pai amoroso. Não como os pagãos, mas como quem conhece ao Senhor. O versículo 33, meus irmãos, ele tem algumas coisas importantes para a gente destacar essa noite. Em primeiro lugar, ele começa dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a prioridade absoluta na minha e na sua vida precisa ser Deus. E as coisas que interessam a Deus. Isso é muito sério, meu irmão. Deus não pode ser aquele vovô que a gente visita domingo à noite quando vai na igreja. Deus não pode ser aquele parente distante que a gente visita de vez em quando. Ele também não pode ser aquele que a gente visita naqueles 5, 10, 15 minutos, às vezes muito corrido e rápido e sem lá muita profundidade de um suposto tempo devocional. Ele tem que ser, meus irmãos, Senhor de absolutamente tudo. Tudo em minha vida tem que começar em Deus e terminar em Deus. Ele não pode ser um departamento da minha vida. Lembra do gráfico pizza? No gráfico pizza, cada fatia diz respeito a uma parte de algo que nós estamos graficando. Posso fazer um gráfico pizza do tempo que eu gasto na minha semana com lazer, dormindo, comendo e assim por diante. A gente vai fazer um gráfico pizza. A gente pode fazer um gráfico pizza do nosso culto. Quanto tempo de louvor, quanto tempo de oração, quanto tempo de ministração da palavra e assim por diante. Agora nós fizemos um grande gráfico pizza da nossa vida. Qual é o tamanho da fatia de Deus? Pastor, na minha vida Deus tem uma fatia enorme. Está errado. Porque Deus, meu querido, não tem que ter uma fatia da sua vida. Ele tem que ser o tempero, o molho, ou o que quer que seja que você coloque em todas as fatias. Esta é a diferença de quem departamentaliza a sua vida. Aí ele pode, muitas vezes, ser desonesto no trabalho, porque afinal de contas, trabalho é trabalho, igreja é igreja. Ele pode ser negligente no seu lar, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, porque afinal de contas aqui é a minha casa, igreja é igreja.
Então, quando nós falamos, irmão, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai influenciar todos os aspectos da minha vida, todas as áreas da minha vida. Nada fica de fora. Porque se ele não for Senhor de tudo, no final do dia, na verdade, ele não é Senhor de nada. É só no papel, é só na declaração doutrinária, é só bonitinho ali na teologia, mas na prática não é. Aí a ansiedade chega. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus diz, e, consequência, depois, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Os que estão no texto. Se nós lemos só esse texto, Deus, eu vou me dedicar e agora eu vou poder comprar o meu barco, poder comprar a minha SW4, agora eu vou poder comprar mais uma casa porque eu estou aqui, todos os meus sonhos se realizarão. Irmãos, Deus não é música de final de ano, não, de ano novo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O texto é claro. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. O texto diz sobre comida, o texto fala sobre vestir, e você pode implicar também, uma vez que as aves estão abrigadas nas árvores, habitação. Acabou. Em outras palavras, Deus está dizendo, o básico, que é o realmente necessário, não lhe faltará. Talvez você não vá comer lagosta com caviar. Provavelmente não. Mas você também não vai precisar virar as latas de lixo atrás de comida. Se você estiver colocando Deus em primeiro lugar. As coisas necessárias lhe serão acrescentadas. Então veja, meus irmãos, por que nós temos ansiedade? Porque nós estamos buscando coisas que não nos são necessárias. Vamos aprofundar isso? Eu posso viver sem a minha esposa. E ela pode viver sem mim. A coisa mais ridícula que existe é declaração de amor que diz, eu não posso viver sem você. Isto é ridículo, isto é infantil e é um romanticismo, desculpe, debilóide. A pessoa é o ar que você respira por acaso, a comida que você come. E isso tem sido vendido, às vezes, para dentro dos nossos casamentos. Como se eu não conseguisse viver sem o meu cônjuge. Vamos para uma dor maior? Eu já disse e vou repetir. Com certeza a pior dor que pode existir para um pai ou para uma mãe é perder um filho. Não sei o que é e oro a Deus, várias vezes já o fiz, que eu nunca saiba. Não é a ordem natural das coisas. Nós estamos aqui para enterrar os nossos pais, não ao contrário. Mas eu posso viver sem os meus filhos. Você pode viver sem os seus pais. Você pode viver, meu querido, sem nada, menos Cristo. A ansiedade é fruto porque nós tiramos os olhos dele. Muitas pessoas, meus irmãos, falam tanta coisa do céu, de rua de ouro, falam de que não vão mais chorar, não vão mais ter doença, mas não falam de Cristo. O céu só é o céu porque Ele está lá. E a grande sacada, meus irmãos, da vida eterna não é a vida eterna em si. Não é viver para sempre. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Quer ver só? Viver para sempre é tão ruim. Vamos à ficção para provar isso? Todo filme que tem sobre alguém que é imortal, ele é uma pessoa triste e deprimida. Highlander. Triste e deprimido. Ele não quer morrer, mas ele é insatisfeito com a vida. O intelecto humano compreende que viver para sempre é frustrante. Qualquer filme de ficção sobre vampiro, eles são tristes e deprimidos, porque a ideia de viver para sempre, sem um propósito maior, não lhe satisfaz.
Então, meu querido, vida eterna por vida eterna é extremamente tedioso. Eu preferia viver a minha vida, morrer e ser aniquilado, não ter eternidade. Mas, João 17, versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele é a vida eterna. Então não é chato. Então não é tedioso. Porque, querido, quando você tiver centenas de milhões de anos na eternidade, você ainda não terá conhecido Cristo completamente. Quando você tiver passado todos esses anos, você vai dizer, ainda mais dele, para que eu conheça. Pastor, o que isso tem a ver com ansiedade? Tem muito a ver. Eu e você somos ansiosos porque temos priorizado outros ídolos em nosso coração. Pessoas, coisas, posses, conquistas, sonhos. E enquanto esses lugares não forem, esses ídolos não forem destruídos, boa sorte no reino da ansiedade, porque ela é impiedosa. Ela não tem consideração com o seu sono, ela não tem consideração com a sua pressão arterial, ela não tem consideração com a sua queda de cabelo, com a sua obesidade, com as suas rugas, ela não tem consideração com você. Porque ela só quer ser alimentada, ela só quer ser nutrida com a sua preocupação. Por outro lado, o remédio de Deus para a ansiedade, dado pelos lábios do próprio Senhor Jesus, repetindo, comprove o cuidado de Deus ao seu redor, confie no poder de Deus em cuidar de você, viva como filho dedicado de um pai amoroso. Vamos orar? Enquanto você fecha os olhos, vou pedir que no CD que estava tocando antes, você toque Não Tenha Sobre Ti, enquanto nós oramos agora. Essa canção fala exatamente sobre isso, querido. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito, seria demais para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, meu querido, é descansar nele, confiar nele. Ore nesse instante agora, feche seus olhos comigo. Coloque tudo aquilo que tem acontecido na sua vida diante do Senhor. Ele está no controle. Ele sabe. Ele conhece tudo o que está acontecendo comigo e com você. Não tenho palavras para agradecer. Coloca diante do Senhor a sua vida nessa noite. Coloca, meu querido, a tua semana como tem sido. Sua vida está centrada em Cristo. Tire esse tempo agora para orar. Enquanto você ora, medita na letra dessa música. Ouça Deus falando com você. Um só cuidado qualquer que seja.
somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Isso é graça, querido. Graça. Deus não lhe chamou para uma vida de peso. Deus lhe chamou para uma vida de dependência, de paz, de tranquilidade, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o Teu poder ao nosso redor e em nossas vidas, Deus querido. Ajuda-nos a depender de Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Teu cuidado, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a nossa vida não está solta, mas a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Que a nossa família está segura nas Tuas mãos. Que o emprego, o trabalho que Tu nos deste está seguro nas Tuas mãos. Ajuda-nos a depender de Ti, ó Deus. Ó Deus, ajuda, ó Pai, cada irmão que está ouvindo esta mensagem, que ouvirá esta mensagem, a tomar uma decisão de mudança nesta hora. De dizer em arrependimento: Deus, eu tenho me inclinado a outros ídolos no meu coração. E a limitação desses ídolos e a insatisfação deles tem trazido ansiedade na minha vida. Mas essa noite eu quero declarar-me liberto e totalmente dependente de Ti. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Nós oramos essa noite no nome daquele que cuida, daquele que zela a cada dia, aquele que tem cada galáxia sob o seu poder, mas tem a nossa vida também. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que habita num trono exaltado, mas também com um aflito e contrito de coração. Deus de longe e Deus de perto. Deus de promessa, Deus de aliança. A Ele, em nome dEle, nós oramos. Amém.